mencionar a diferença entre monarquia tradicional e monarquia absolutista. Isso é de suma importância. Isso tem de ficar bem assentado, justamente porque há muitos monarquistas adeptos, sinceramente, da monarquia parlamentarista, que só não migram, por assim dizer, para o espectro tradicional, porque pensam que monarquia tradicional é sinônimo de monarquia absolutista. E, como eu havia mencionado no começo, nada mais falso que isso. Os tratadistas de filosofia política tendem a considerar três grandes modelos de monarquia, de regime monárquico. A monarquia tradicional ou orgânica, a monarquia absolutista e a monarquia liberal ou parlamentarista. O Meller já explicou muito bem os fundamentos e o alcance da monarquia parlamentarista. E a monarquia absolutista, na verdade, é quase sinônimo de tirania. Foi um modelo de monarquia que se vulgarizou na Europa ali do século XV, XVI, e se vulgarizou muito por conta da ascensão do protestantismo no palco da história, que os líderes protestantes justamente faziam o seu proselitismo junto aos príncipes, para que com isso as suas teses religiosas pudessem se tornar majoritários no seio dos países e tal. E também, sobretudo, era uma estratégia para diminuir o poder temporal dos papas, da Santa Sé, da Igreja. Está aparecendo aí a sugestão do Saga. E uma vez que o fundamento da monarquia tradicional, da monarquia que vigorou na Idade Média, e até mais ou menos século XIII, início XIV, está difícil estabelecer essas divisões. O fundamento último, aliás, o primeiro fundamento, a causa eficiente da monarquia tradicional era justamente Deus, era justamente o Deus cristão, o fato de que o homem possui direitos naturais e inalienáveis e que são esses direitos, portanto, anteriores à própria organização política. Portanto, temos aí já um grande limitador da ação do poder dos reis. Ou seja, costume daquele tempo ditava a verdade política, que hoje é a modernidade liberal, pautada pela maioria das urnas, o que pode ser burlado, mas é que outra história, eu não vou entrar nisso, porque eu vou me empolgar e começar a falar mal do liberalismo aí. Só para deixar claro, três modelos de monarquia: monarquia tradicional, monarquia absolutista, monarquia constitucional parlamentarista. A rigor, a monarquia absolutista é, antes de tudo, uma corrupção do princípio monárquico. Entende? Então, nada mais falso do que considerar, e muita gente considera isso de boa fé, forçoso que se diga, que monarquia tradicional é o mesmo que monarquia absolutista. Nada mais falso. Também, muito concorre para essa legenda negra da monarquia tradicional a campanha em contrário que lhe fez os liberais ao longo dos tempos. Os liberais, a maçonaria, os democratistas de todos os matizes, que queriam vender a tese segundo a qual a monarquia católica, medieval, orgânica, corporativa e municipalista era sinônimo de tirania. E, como eu disse, nada mais falso. Bem, eu acredito que eu possa mencionar, para dar uma ideia muito geral da monarquia tradicional, o fato de que a diferença é, antes de tudo, de cunho filosófico. Eu diria quase de cunho teológico. Enquanto que, no sistema tradicional, na monarquia tradicional, na monarquia católica,
o homem era considerado, consoante as lições de Aristóteles, um animal eminentemente político, e sendo assim, a realidade política da sociedade era uma realidade de fato que independia por completo da vontade, do chamado livre-arbítrio do indivíduo, enquanto que, ou seja, nenhum de nós aqui escolheu, eu vou começar a falar de Charles Maurras, aí o pessoal vai ficar zangado. Enquanto nenhum de nós aqui escolheu a família a que pertencemos, ninguém escolheu nada. Eu não escolhi nem ter nascido homem, embora eu louve a Deus por ter nascido. Mas eu não escolhi isso. Eu não escolhi ter nascido em São Luís do Maranhão, não escolhi ter nascido no Brasil, não escolhi ter nascido em 1984, não escolhi nada disso. E não escolhi também, não me foi perguntado se a vida para a qual eu fui criado necessitaria obrigatoriamente de uma família constituída por pai, mãe, filhos, etc, etc. Não, isso depende da nossa vontade. O sistema tradicional partia desse pressuposto óbvio, objetivo, que a vida política aqui, como sinônimo de social, política de polis, cidade, não é política para a modernidade liberal, que é sinônimo de mera disputa de poder pelos partidos políticos. Ou seja, enquanto que o fundamento do sistema tradicional era a realidade de fato, era a estrutura da realidade, para usar uma expressão muito corriqueira, utilizada pelo professor Olavo de Carvalho, para a modernidade liberal, a organização política deixava de pertencer à ordem natural das coisas para pertencer à ordem voluntária, por assim dizer, das coisas. Daí nasceu o contrato social de Rousseau, que defendia a tese absolutamente ridícula, patética, indemonstrável, de que a existência da sociedade depende de um contrato livre de todas as individualidades. Eu queria saber quando eu assinei esse contrato, que eu não lembro de ter assinado isso. Mas Rousseau dizia que é isso e tal. Então, e ainda tem duas testemunhas lá dizendo que tu assinou. Só falta isso. Está lá Mélia e Marx dizendo que eu assinei o fato de que eu quero participar de uma sociedade política, dos partidos políticos, etc, etc. Não tem nada disso. Ou seja, em suma, no sistema tradicional, a vida política é algo que pertence à própria estrutura da realidade, à própria ordem natural das coisas. Independe da nossa vontade. O fundamento do sistema liberal, em contrapartida, vai defender que se trata de um contrato firmado pela sociedade com todas as suas partes. Enfim, essa é, basicamente, falando aqui, expondo esse assunto muito sofrivelmente, muito sumariamente, a diferença que existe entre o sistema tradicional e o sistema liberal. E como vocês puderam perceber, é uma diferença muito importante e é uma diferença total. Diferença total. Não há como compactuar com a visão, com as diversas visões contratualistas oriundas das ideias do Rousseau. E não só do Rousseau, como de outros mais. Eu não vou me estender sobre isso.